Graças e paz, povo abençoado, sejam bem-vindos ao canal do Wallace Ferreira. Espero que todos estejam bem, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo ela venha repousar sobre o seu lar, sobre a sua casa. Amém, irmãos? Eu vou estar aqui reagindo um vídeo de Jesus Cristo com Nicodemos. Eu vou estar aqui falando um pouquinho sobre quem foi Nicodemos, né, irmãos? Eu vou estar deixando aqui o vídeo rolando aqui. Eu vou estar falando aqui sobre a vida de Nicodemos aqui. Então, irmão, nós sabemos que Nicodemos ele era um fariseu e Jesus Cristo mesmo vai dizer que Nicodemos ele era mestre em Israel. Então, por isso que Nicodemos ele vai até Jesus Cristo à noite, porque ele era uma figura conhecida em Israel. E ele também era fariseu, então teria dois motivos para ele ir a Jesus à noite. Por isso que ele foi em oculto para tentar falar com Jesus Cristo, porque se alguém ficasse sabendo que Nicodemos ele teria ido até Cristo, ele poderia perder a posição dele. Ele poderia ser exposto. Então, por isso que ele foi procurar Jesus Cristo de noite. E nós sabemos que Nicodemos ele era mestre em Israel. Era alguém que ensinava a palavra. Então, ele vai até Jesus Cristo e fala: Rabi, sabemos que tu é mestre vindo de Deus e que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Vamos agradecer o nome do Senhor. E o que eu aprendo aqui com Nicodemos já nesse iníciozinho, quando ele vai até Jesus e fala isso. O que ele está querendo dizer com isso? É que, irmãos, ele ouvia muito falar de Jesus Cristo. Mas tinha muitas pessoas que falavam bem de Jesus naquela época, tinha muitas pessoas que falavam mal, que criticavam. E eu disse para vocês que ele era fariseu? Então, os fariseus então eram os que mais falavam mal de Jesus Cristo naquela época. Eles resistiam muito aos ensinamentos de Cristo. E Nicodemos era um. Só que Nicodemos, irmãos, ele falou: pera aí, eu tenho que ir lá ver se isso é verdade que estão falando dele. Eu tenho que ir lá ter um encontro com ele, porque tinha gente que falava essas coisas de Jesus Cristo, que ele era falso profeta, que ele não era o Messias, mas tinha outros que acreditavam. Então Nicodemos ele foi lá tirar a prova real, ele foi até Cristo e foi falar com Jesus Cristo. Não agradecer no Senhor. O que eu aprendo aqui, irmãos? Que às vezes a gente julga as pessoas sem conhecer, ou pelo que as outras pessoas falam. Antes de você julgar, antes de a gente falar, antes de você ser julgador ou ser julgado, a gente tem que conhecer as pessoas. Nicodemos ele faz isso, ele vai até a Cristo para conhecer Jesus Cristo. É isso que a gente tem que fazer antes de a gente julgar, de a gente condenar alguém. A gente tem que ir conhecer e saber quem é a pessoa. Então Nicodemos ele vai lá e tira a prova real de quem era Jesus Cristo naquela época. E ele fala: ninguém pode fazer os sinais que tu faz se Deus não é com ele. Ou seja, hoje nós vemos muitos sinais, mas naquela época, antes da descida do Espírito Santo, não tinha quem fizesse aqueles sinais, aqueles milagres, como Jesus fazia. Então Nicodemos ele pensou um pouco: será que realmente Jesus Cristo não é o Messias? Será que realmente não é aquele que nós devemos esperar? Então houve esse questionamento em Nicodemos, e Nicodemos foi até Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo ele dá um ensinamento para Nicodemos. Diz assim: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus Cristo ele prega algo novo para Nicodemos. Mesmo ele sendo mestre, ele estava aprendendo alguma coisa nova. Não vai agradecer o nome do Senhor. E Jesus Cristo ele fala para Nicodemos das coisas do Espírito. Fala: você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Por quê, irmãos? Em 1 Coríntios 2, vou estar lendo para vocês aqui, ó. O que diz sobre o ser humano comum, né? Fala aqui assim, ó: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque eles parecem loucura, e não podem entender porque elas são discernidas espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e a ele de ninguém é discernido. Louvado seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, o homem com a mente natural ele não consegue compreender as coisas de Deus. Não adianta, irmãos. Só pela fé e só pelo Espírito. O espiritual ele consegue compreender, mas o homem natural não. Louvado seja o nome do Senhor. Então Nicodemos ali, irmãos, ele não conseguia entender o que Jesus Cristo estava falando para ele. Então Jesus fala: para que ele pudesse entender, ele teria que experimentar um novo nascimento. Talvez você que está vendo esse vídeo ainda, você tenta ler a Bíblia e você não consegue entendê-la, porque você não nasceu de novo. É necessário um novo nascimento, é necessário você aceitar Jesus, é necessário você se batizar, para que Deus ele vai abrir o teu entendimento. Há muitas pessoas que falam comigo: Wallace,
eu tento ler a Bíblia, mas eu não consigo entender. Então Nicodemos era do mesmo jeito, ele não conseguia entender. Ele fala até para Jesus: Senhor, mas eu vou ter que entrar de novo na barriga da minha mãe para eu ter que nascer de novo? Então a mesma coisa é a pessoa sem esse entendimento. Jesus fala que aquele que nasce da carne é carne, e aquele que nasce do Espírito é Espírito. Então é necessário um novo nascimento para que nós venhamos assim entender e compreender o que Deus quer para a nossa vida. Então Jesus Cristo ele dá esse ensinamento para Nicodemos. Então Nicodemos ele teria que nascer de novo. E ele já fala: eu sendo velho? Sim, mesmo você sendo velho. Então, se você quer aprender as coisas de Deus, se você quer entender as coisas de Deus, você tem que se envolver mais com Deus. É isso que Jesus está falando. Você tem que se aproximar mais de Deus. Então, fica com essa palavra, que o Senhor continue te abençoando. Tá bom, irmãos? Não se esqueçam de se inscrever e deixar o like. Tamo junto, um grande abraço. Fiquem com Deus.